com medicamentos. Nós buscamos exatamente o contrário do que o medicamento realiza. Nós não queremos saber de consequências dos problemas, nós queremos saber das causas dos problemas. De que forma nós podemos evitar as doenças? De que forma nós podemos ter uma melhor qualidade de vida? Como eu posso retardar o meu envelhecimento? Como eu posso retardar a invasão das doenças no nosso corpo? Por que o nosso corpo adoece? Como eu posso mudar meu estilo de vida? Nós somos agentes de saúde. O nosso trabalho é levar essa informação para o maior número de pessoas que nós pudermos. Nós temos obrigação de mostrar para as pessoas que o estilo de vida que a gente tem é péssimo. Esse é o nosso trabalho. Então, o nosso trabalho nada mais é do que um trabalho de conscientização antes de qualquer coisa. Falarmos de saúde é algo gostoso, tem que ser algo positivo, tem que ser algo gostoso de conversar. Nós não vamos a uma consulta no médico para saber quanto tempo de vida nós temos. Nós temos que ir ao médico para ele falar: parabéns, sua saúde está ótima, continue assim. Essa deveria ser a regra de todo mundo, principalmente de quem é um agente de saúde, principalmente de quem trabalha com saúde. O que nós estamos fazendo por nós e pela nossa família em relação à nossa saúde? O nosso organismo, ele tem a característica de sempre absorver aquilo que é ruim. Por quê? Porque nós vivemos num ambiente completamente contaminado. Infelizmente, o nosso corpo não nos quer forte. Nosso corpo não nos quer ativo. O nosso corpo foi feito para a gente sobreviver. Então, o nosso corpo não gosta de atividade física, nosso corpo não gosta de alimentação saudável, levezinha. Nosso corpo quer gordura, quer repouso, porque assim ele fica tranquilo, ele tem reserva de gordura, ele não se cansa, o coração não bate mais rápido. Nós vivemos num ambiente que contamina o nosso corpo. O ar que nós respiramos é ruim, é poluído. O alimento é ruim, é poluído. São alimentos hoje transgênicos, né? Com hormônios. Nós temos um estilo de vida agressivo. As grandes cidades têm violência, têm estresse. São situações que fazem com que o nosso corpo libere ainda mais toxinas para dentro dele. Além de tudo que a gente tem do nosso corpo, ainda a gente tem os efeitos dos agentes externos em relação à nossa saúde. Por isso que hoje a gente entende que mais de 30% das pessoas no mundo sofrem com dor crônica. E mais de 70% mal. Vamos entender por que isso está associado. Mas o que tem a ver dormir mal com doença crônica, com dor crônica, gente? É simples. Eu tenho 4 elementos necessários para que eu tenha uma boa saúde: atividade física diária, alimentação equilibrada e uma boa água. Uma água alcalina, potável, saudável. Esses 3 elementos, para serem metabolizados, para eles terem o funcionamento adequado dentro do nosso organismo, dependem de uma boa noite de sono. O nosso sono é uma interrupção química que o nosso sistema nervoso realiza para que todo o nosso corpo seja limpo durante a noite. Então, os nutrientes são absorvidos, as toxinas são eliminadas, os hormônios são produzidos, né? Os órgãos são limpos. Todo esse processo metabólico, orgânico, acontece durante a noite. Se eu não durmo à noite bem, esses processos não acontecem da forma adequada. Eu começo a acumular não só o excesso das coisas que eu tenho, como começo a produzir coisas que fazem mal para o meu organismo. Inflamações, por exemplo. Então, a gente precisa entender que o sono é o que equilibra nosso organismo.
Por isso, aqui nesse ciclo da longevidade saudável, ele está presente na parte de cima desse círculo, como cabeça desses quatro elementos. Eu dependo do sono para a minha atividade física ser processada, ou seja, meus músculos descansar, repousar, se recuperar, os hormônios serem liberados, para o nutriente do alimento ser absorvido, para a água ter a efetividade necessária dentro do meu corpo, nutrir as minhas células, eu conseguir fazer a troca da minha água corporal e manter um ambiente biológico alcalino, saudável. Sem o sono, esse processo não acontece da forma adequada. Por isso a gente lê aqui embaixo, ó, durante o sono REM, que é o sono profundo, reparador, são liberados os hormônios da vida e do bem-estar. A gente entende a necessidade agora de dormir bem, de se alimentar bem, de fazer atividade física diária adequada e tomar bastante água. Eu sempre falo para as pessoas, alimentação equilibrada significa comer de tudo. Comida limpa, não bobagem. Comida não engorda. O que engorda é comer errado. Tomar água. Em média, 50 ml por quilo corporal. Tomar água, gente. Nós somos de água. 70% do nosso corpo é água. E atividade física, que é fundamental também para a nossa saúde. Ok? Pode passar, hoje. Entendendo que a nossa principal forma de tratamento está no sono, porque é durante o sono que eu trato o meu corpo como um todo, a Nipponflex desenvolve um equipamento onde eu recebo tratamento e tecnologia de última geração para tratar o meu sono, para fazer com que eu tenha um sono realmente de qualidade, para que eu tenha um sono reparador. Ao invés de eu tratar os efeitos secundários do meu corpo, por que não tratar exatamente aquilo que me traz benefício primário? O sono. Se eu equilibro o meu sono, eu consigo recuperar todo o resto que a gente viu agora. Vamos dividir esse aparelho em 3 partes para ficar claro para todo mundo. O tecido, que tem tratamentos contra todos os micro-organismos, além de ser bordado e personalizado, mas isso é um detalhe, tem função antimicrobial, antimofo, antiácaro, antifúngico, antibacteriano. Ele elimina a proliferação dos micro-organismos em cima da nossa base de repouso. Dormir num ambiente limpo é importante para o nosso sistema respiratório, certo? Evita inflamações, porque o ácaro é o segundo maior motivo de infarto no mundo. Então, eu dependo de um ambiente limpo para ter qualidade de sono. Esse produto mantém a temperatura corporal, porque ele tem função isotérmica. Eu tenho na trama dele costurado o íon de prata, que é um bactericida natural, potente. Então, ajuda também na eliminação desses micro-organismos, inclusive a Covid-19. Vamos falar da segunda parte, que é a composição anatômica. Ao invés de eu ter um simples bloco de espuma abaixo de onde eu vou deitar, que me traz aquecimento, que me traz umidade, que forma o tempo de uso, né? Que acaba causando problemas de coluna. A gente vai falar um pouquinho à frente disso. Eu tenho um sistema de placas, foi desenvolvido pela Nippon. Esses polígonos todos dentro com todas as liberações federais, os órgãos federais autorizando essa produção, que é muito importante, a gente vai saber lá na frente. E esse sistema de placas faz um alinhamento anatômico do meu corpo em cima da base de repouso. Vamos falar disso na próxima lâmina também. E a composição das energias, que é exatamente o que faz esse benefício maravilhoso de todo mundo que usa o aparelho Nipponflex. Pode passar, Koji. Hoje no mercado a gente tem ou um colchão muito macio ou um colchão duro. O problema, na verdade, não está nem ele ser macio ou duro. Está na única densidade que ele oferece.
Ou seja, ou ele é muito macio inteiro, ou ele é muito duro inteiro. Mas quando eu estou deitado, o meu corpo não tem um peso único, como eu estou em pé, em cima da planta dos meus pés. O meu corpo é dividido, o meu peso corporal é dividido, pesos diferentes em cada parte do corpo, numa mesma densidade. E o que acontece? Minha coluna enverga, minha coluna sofre um problema grave por causa dessa idade. Se é mais pesado, afunda mais, onde é menos pesado, afunda menos. Imagina eu vivendo aí 1/3 da minha vida, que é o tempo que a gente passa em cima de uma cama, o que acontece com a minha coluna? 99% da população mundial tem problema postural. Só que, como toda e qualquer doença, quando ela não tem sintoma, a pessoa acha que ela não tem problema de coluna. Mas se eu pegar cada pessoa aqui que não usa o produto, eu vou encontrar um desvio de postura nessa pessoa. A ação da gravidade, do tempo, da idade, das atividades fazem com que essa má postura aconteça diariamente. O nosso produto, como foi dito, essas placas fazem essa divisão do peso corporal, mantendo a nossa coluna saudável. Agora vamos entender a importância da nossa coluna para o nosso corpo. Além de, obviamente, ela ser o que nos permite ficar em pé, é através da coluna que a gente se mantém ereto, na coluna passa uma linha nervosa chamada medula espinhal. Essa medula conecta o meu cérebro a todo o meu corpo. Toda a parte motora, toda a parte funcional, os meus órgãos. Tudo está conectado através de fiozinhos, de filamentos elétricos que enviam sinais elétricos vindos do cérebro, do sistema nervoso central, para o funcionamento do meu corpo. Quando eu tenho um desvio de coluna, quando eu tenho qualquer problema de coluna, seja uma protusão, seja uma hérnia, uma espondilolistese, o que seja, eu interrompo esse fluxo de energia que vem do cérebro para o meu corpo funcionar bem. A gente pode ter isso como exemplo, para ficar claro para quem ainda não entende. Por exemplo, o que acontece com uma pessoa que sofre um acidente e fica paraplégico ou tetraplégico. Há um rompimento dessa medula e o sinal elétrico não consegue mais passar. Por isso que a pessoa perde os movimentos daquele lugar da lesão para baixo. Se a lesão for no pescoço, na cervical, a pessoa fica tetraplégica, não mexe do pescoço para baixo. Se a lesão for abaixo da região cervical, na região, por exemplo, torácica ou lombar, ela perde os movimentos dos membros inferiores. Então, a gente entende a importância de manter a nossa coluna saudável. Ok? Pode seguir, Koji. Vamos falar um pouquinho, vamos entender como a gente pode melhorar essas condições. O primeiro benefício que a gente vai falar é do campo magnético. Esses magnéticos, esses ímãs, são ímãs medicinais, são ímãs feitos para tratamento de saúde humana. Eles têm especificações muito sérias, né, determinadas pelos órgãos de saúde no mundo. Eles não são ionizantes, eles não possuem carga elétrica. Pode hoje? Aí. Então, portanto, eles são estáticos e a função dele é descarregar energia eletrostática. Ele limpar essa interferência magnética, eletromagnética que está dentro do meu corpo, principalmente nas nossas células. As nossas células têm vibrações, como o nosso corpo é energia, as células também são energia. E elas se desequilibram por essa interferência elétrica magnética que a gente tem no mundo, principalmente celular, rede elétrica, satélites, antenas, etc. O ímã tem a capacidade de equilibrar os polos dessas células, fazendo com que nosso campo elétrico fique saudável. Além disso, através dos ímãs, ele facilita o transporte do oxigênio do sangue através do ferro que está no nosso sangue, que é o responsável para transportar o oxigênio para dentro das células. Então, é um papel importantíssimo para a
Tá difícil de ouvir. Carlos? Alguém está com problema de escutar também? Acho que caiu a conexão aí. Não estou ouvindo Caiu a nada. conexão, né? Não, eu estou ouvindo. Agora caiu mesmo. Carlos? Tá voltando. Carlos Ronque? Deve ter caído a conexão. do Carlos. Ele já volta hoje, caiu a conexão dele. É, parece mesmo. Elisete, quer dar continuidade? Code, pausa, dá uma pausadinha. Então tá bom. Ele deve estar, se ele não voltar já, a gente já entra aí. Ao vivo Aí é assim mesmo, pessoal. Tá legal. Code. Sim, Zete. Incrível. Essa luz aqui é tão forte, né? Porque a gente quer claridade, dá dor de cabeça. E junta com computador, seca o cérebro. Essa tecnologia que ele tá falando, que ele vai falar ali, meu Deus, olha, em questão de segundos você já começa, já tem um resultado incrível. Ô, Code, vai aí, vai falando, vai seguindo a pasta. Que maquiagem é essa? Tá que tá. Aguarda mais um pouquinho. Cássia? Testou, né? Vai, Code, continua aí, Code. Continua aí, Code. Passa o zap. Passa o Code, zap. é você, Code. Vamos lá, então. Vai, Code. Espera aí. Posso continuar, então? Depois do Carlos, o Code é o Code. Depois do Carlos. Meu Deus do céu. Que resposta, hein? Vamos lá, então, pessoal. Dentro do que o Carlos estava falando, esse campo magnético, né, é o geomagnetismo natural da Terra e que tem nos nossos aparelhos, né? São ímãs de aproximadamente 800 graus MFP, que tem todas as nossas terapias dentro desse aparelho. Em contato, só de você estar em contato com o seu corpo, ele ativa a circulação e a oxigenação do sangue, aumenta a resistência do organismo e alivia a dor. Vocês estão vendo esses números aí na frente? Todos esses números são as comprovações científicas, né, feitas pela PubMed, publicações científicas internacionais da área médica, que são esses livros científicos de tudo que estamos falando, aonde tem a comprovação científica feita pela PubMed. Os próximos benefícios, que é um dos principais, todos são principais, mas esse que eu gosto muito, é o Fear Power, de 4 a 16 microns. Ele foi inventado por esse cientista japonês que está aqui na tela. Ele é o Dr. Toshio Komuro, é um físico, cientista, membro da família imperial, tá? Ele cuida da saúde da família imperial lá no Japão, e ele é o inventor dessa tecnologia FEAR, tá? O FEAR é essas plastinhas brancas, em contato com o seu corpo, ele produz um infravermelho longo de alta potência, de 4 a 16 microns. O FEAR é composto de nanopartículas de metais nobres, é uma fórmula exclusiva patenteada em 27 países, em contato com o seu corpo. Só de você estar em contato, não precisa ligar nada. Ele recarrega a energia vital de elétrons e luz. Ele reflete a energia corporal de 8 milhões de fótons de luz por 3 milímetros quadrados. Para quem gosta, quem é fã de águas termais, argilas terapias, que eu gosto também, né, quando vou para Caldas Novas, Rio Quente, ela produz 800 mil fótons de luz. Essa tecnologia que vem do Japão, ela produz 8 milhões, ou seja, é 10 vezes mais potente que essas terapias naturais que temos na Terra, tá? Em contato com o seu corpo também, ele melhora o funcionamento do sistema nervoso, estimulando também as células tronco. Olha como é forte essas terapias, tá?
Vamos lá, vamos para as próximas terapias. Vamos falar sobre... O Carlos entrou, Hoje- Coach. Carlos chegou aí. Carlos, Uau. é com você, Carlos Ronque. Parou nessa Estão me fase. ouvindo? Agora sim. Tá todo mundo me ouvindo? Agora sim. Sim, Carlos. Show. Mil perdões, a conexão caiu aqui total. Só consegui voltar agora. Fechou. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Bom, vamos falar. O coach já falou do FIR. Vamos falar um pouquinho da nossa composição corporal. Como a gente falou lá no começo, a gente precisa entender o nosso corpo para entender como a gente pode tratar o nosso corpo, como tratar a nossa saúde e não a nossa doença. Nosso corpo é composto por milhões e milhões de células. Essas células envelhecem naturalmente pela sua idade e também pelos efeitos que nós causamos nelas, pela má alimentação, pelo estresse, pela bebida, pelo cigarro, pela droga, por um monte de coisa. Os efeitos externos são muito agressivos para as nossas células. Só que, normalmente, a gente não consegue detectar a doença quando ela ainda está nas células. A gente precisa esperar essa doença se instalar, se cronificar, para que a gente possa, através de exames, identificar esse problema. E muitas vezes é tarde demais. O equilíbrio dessas energias, a ação do magneto em descarregar e limpar as nossas células da energia eletrostática e a ação do FIR de recarregar de energia vital, aí como falou hoje, é o que faz esse equilíbrio saudável das nossas células. Por isso a gente tem aqui uma célula saudável e uma célula doente. A composição do FIR e do magneto, o NFP, que é a junção dessas duas tecnologias para potencializar as duas, traz um equilíbrio celular. E se a minha célula está saudável, o meu corpo todo está saudável. Então, esse processo todo faz com que a atividade fisiológica da célula aconteça, que o nosso metabolismo seja reequilibrado, que o nosso sistema imunológico fique forte, aumente, e as células fiquem revitalizadas. Tá? Pode seguir, Coach, por favor. O benefício do FIR, tanto na parte cardiovascular, quanto na água corporal. Nosso corpo é formado mais de 70% de água. A água está desde o fio de cabelo, nas veias, nas artérias, nos ossos, nos músculos, nos órgãos, todos os tecidos moles, tendões, tudo tem água. É fundamental. Na placa, no sangue também tem muita água. Então, todo mundo está me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Sim, sim, Carlos. Sim. Ok? Sim, Carlos. Sim, Carlos, está tudo ok aqui. Então, quando acontece um acúmulo de gordura nas veias e nas artérias, nessa plaquinha de ateroma, ela também é feita de água. Além da gordurinha, dos oxidantes, tem água. O FIR tem a capacidade de quebrar essa moléculazinha de água e de gordura e amolecer, deixar essa plaquinha gelatinosa, facilitando a passagem do fluxo sanguíneo de novo. Portanto, a gente consegue regular a pressão arterial com o uso dessas tecnologias. A gente diminui a incidência de acidentes vasculares, como AVC, AVE, infarto, trombose, flebite, doenças vasculares. A gente melhora o fluxo sanguíneo do nosso corpo inteiro. Doenças circulatórias melhorado muito com a ação do FIR, né? Então, a gente tem uma melhora do nosso ambiente biológico. Se eu tenho um ambiente saudável, eu tenho dificuldade de ter mais doenças. Se o meu ambiente está ácido, eu tenho facilidade para adquirir doenças. Ok? Pode seguir. Além disso, nós temos uma outra tecnologia, que é o sistema de Relax System, é uma vibromassagem de 60 Hz. Você pode controlar através de um controle remoto ou de um aplicativo no seu celular. Ela tem 5 zonas de atuação, 9 tipos de massagem, 3 velocidades, 3 intensidades.
e ela também tem função terapêutica. A frequência de 60 Hz é uma frequência muito boa, muito importante para a manutenção da saúde óssea. Essa frequência, apesar de ser leve, de ser gostosa, ela atinge a massa óssea. Portanto, ela melhora e previne osteopenia e osteoporose. Tá? Então, para mulheres, por exemplo, que já estão na menopausa, que tem uma diminuição do cálcio, a massagem ajuda bastante. Melhora dores, relaxa a musculatura. Na sequência, no mesmo controle remoto, eu tenho uma outra tecnologia, que é o BioPower. Ele é uma radiofrequência pulsátil, de 783 a 86 Hz. Durante 6 horas no sono da gente, essa tecnologia emite ondas de radiofrequência, fazendo com que ela realinhe a vibração das nossas células. Toda célula, quando está doente ou debilitada, ela sai da vibração saudável. Essa tecnologia faz com que a vibração saudável permaneça dentro daquele ambiente necessário, daquela frequência importante. Então, quando eu tenho uma alteração qualquer, a radiofrequência faz com que a célula volte a vibrar dentro de um padrão saudável. Portanto, ela previne a formação e a cronificação da doença, dores agudas e crônicas, e facilita a transmissão dos impulsos neurais. Esse tipo de tecnologia, por exemplo, é utilizado em hospitais para tratamento de câncer, tratamentos para fibromialgia, para dor crônica, flechas. Isso é utilizado em hospitais no mundo inteiro. Então, quando perguntarem para você, mas isso funciona? No mundo inteiro se utiliza em 20 anos radiofrequência. Só que é uma tecnologia cara. Quando você vai fazer um tratamento desse em um hospital, é caro. Hoje a Nippon Flex oferece para a gente de uma forma extremamente simples, mas com alta tecnologia. Ok? Pode passar, Koji? Tudo que está sendo dito aqui, obviamente, está publicado nas principais revistas científicas do mundo. Hoje a gente tem estudo publicado sobre o FEAR na PubMed, que é um compêndio internacional, no Google acadêmico, no Mercola.com, na Nature, na Science, um monte de revista científica. Tudo nível 5, tá? Todos os estudos randomizados, duplo cego, com estudos observacionais, estudos em animais e humanos, todas as etapas de pesquisa necessárias para a publicação de um estudo científico. Nós temos tudo isso publicado. Tá? Então, uma das publicações, um dos estudos foi feito pelo Dr. Laí Ribeiro, que fez um estudo sobre a diferença de dormir num colchão tradicional e dormir num aparelho Nippon Flex. Depois de 45 dias de estudo, ele publicou isso num jornal de ciência, mostrando a diferença e a melhora da qualidade de sono em cima de um aparelho Nippon Flex em relação a um colchão tradicional. Próximo, Koji. Próximo lado é do Dr. Marco Aurélio dos Santos Rosa, um cardiologista também e médico intensivista, trabalha em UTI. E ele fez uma publicação, um laudo mais complexo, autorizado inclusive pela Anvisa. Esses numerozinhos que vocês estão vendo em cada parágrafo, vocês provavelmente estão conseguindo enxergar, são as autorizações federais da Anvisa para a publicação deste parecer médico, tá? Vamos resumir? Melhora o sistema cardiovascular, diminui sintomas de rinite e quadro de fibromialgia, além de aumentar o poder imunológico do organismo. Pode beneficiar qualquer tratamento de doenças crônico-degenerativas, bem como de doenças agudas e traumáticas, como diabetes e Parkinson. Além da diabetes e Parkinson, eu posso incluir Alzheimer, câncer, esclerose, tudo, porque o processo evolutivo da doença é o mesmo. A gente trata de doença? Não. A gente trata de saúde. Se o processo evolutivo do meu corpo para a doença é o mesmo, então eu trato de qualquer coisa. Porque, na verdade, eu vou tratar do meu organismo, não da doença. Ok? Claro? Pode seguir, Koji. As certificações e garantias, toda a parte jurídica. Nosso produto tem 15 anos de garantia, 2 anos dos Relax System e 1 ano de travesseiro, certificações do INMET e da Anvisa no Brasil, certificações americanas e o Instituto Bureau Veritas
atestando qualidade e gestão ambiental da Nippon Flex. A Bureau Veritas é o maior instituto de ISO do mundo. Não é fácil ter um Bureau Veritas como a Nippon Flex tem, tá? E o selo de líder mundial do segmento. Hoje são mais de 5 milhões de produtos vendidos, indústrias no mundo inteiro, mais de 30 países recebendo nossos produtos e crescendo como um foguete. Em ano de pandemia, a empresa cresceu quase 40%. Pode seguir hoje. Aí o selo de líder mundial. Aqui tem um resumo dos benefícios, o que ele alivia, diferentes tipos de dor, problemas de coluna, insônia, cansaço, estresse e sintomas de fibromialgia, qualidade do sono, circulação sanguínea e funções vasculares, tensão, adormecimento de mãos e pés e cicatrização, e previne a formação e cronificação de doenças, retenção de líquidos e osteoporose. Seria o Koji. Bom, a gente falou sobre o tratamento noturno. A gente está falando agora sobre o tratamento noturno, sobre o uso dos colchões terapêuticos para o tratamento noturno. A gente vai ver aqui os modelos, e eu já vou dar um resumo dos modelos só para a gente ficar vendo as fotos. O que eu gosto sempre de frisar, independente do modelo, todos têm as mesmas tecnologias, como tratamento de saúde, do mais simples ao mais luxuoso, todos os nossos clientes recebem o mesmo benefício. Por que tem tantos modelos, Carlos? Porque tem a parte comercial. Eu tenho produtos mais altos, mais robustos, com pillow top maior, pillow top menor, cinza, branco, preto, do jeito azul, do jeito que o cliente gostar. Então tem para todos os gostos e para todos os bolsos. Todas as pessoas podem comprar os nossos produtos, mas como tecnologia de tratamento de saúde são as mesmas. Frisar para os nossos clientes. Não é o valor desse produto que traz o benefício, tá? Entendendo isso, a empresa começou a desenvolver outros produtos para aumentar a melhoria dos nossos clientes. Então, foram feitos os travesseiros para adequar a acomodação do nosso pescoço, da nossa cervical. São vários modelos de travesseiro, né? Tem que adequar o travesseiro a cada pessoa que for usar o produto, entender qual travesseiro se adequa a cada pessoa, com relação a tamanho principalmente, né? E gosto daquele cliente. Quando a gente viaja, que a gente não pode levar o nosso aparelho junto, a gente pode levar um travesseiro. Aqui é o MFP, que é a junção do FIR com o ímã, potencializando as duas tecnologias. O Rabatan, que é a segunda parte do nosso produto, onde a gente fica deitado em cima, e ele tem pontos de acupressão, então ele massageia os nossos meridianos e libera o fluxo de energia, fazendo com que a gente relaxe mais, fique mais dormindo e mantendo nossa coluna saudável. Estudando as energias, a empresa entendeu que, como a gente fala, dá uma segurada só, Koji, um segundinho aí. A empresa entendeu que, como a gente precisava, como a gente está falando de saúde e não de doença, quanto mais tempo os nossos clientes utilizassem a tecnologia, mais energia seria possível oferecer para os nossos clientes. E aí, nos estudos, a gente começou a entender de que o cara dormia de noite, usa 6, 8 horas, mas o resto do dia dele, ele não estava em contato com as energias. Ele voltava a estar exposto a esse mundo contaminado. E aí a empresa pensou, como é que nós podemos aumentar essa energia? Como é que a gente pode proteger mais o nosso cliente? E aí veio a linha Energy, com mais de 50 produtos, fazendo com que a gente possa, além de usar de noite as nossas tecnologias, a gente pode usar de dia também. Agora não tem desculpa. Não importa o período do dia ou da noite, a gente tem a ação das tecnologias no nosso corpo, nos protegendo e melhorando a qualidade do nosso organismo. O kit bem-estar, então vem a palmilha, vem o squeeze para tomar água, tá aqui, ó. Olha o squeeze aqui, ó, tomando água. E o bracelete, que também tem uma função muito bacana, a gente pode falar daqui a pouco.
Vai, Cuji. Toda a linha ortóptica, joelheira, cotoveleira, ombreira, tornozeleira, faixa multiuso, faixa abdominal, máscara para dormir, tudo para fazer atividade física, sensacional. Lembra que todos os nossos produtos têm as mesmas tecnologias. O FIR, o Magneto, o Ion Ball, tá aí os braceletes, vários modelos, várias cores. Para todo mundo, para molecada, os coloridos, dá para combinar com qualquer roupa. Aí a molecada, Superboy, a Supergirl. É importante tratar as crianças? Claro. Se eu começo a tratar a saúde dos meus filhos de pequeno, a longevidade deles é mais garantida. Aqui, o tratamento da água. Lembra que a gente falou que 70% do nosso corpo é água. Fundamental a gente tomar água de qualidade. Essa é uma água que é alcalina, com condutividade elétrica, ionizada, magnetizada. Fantástica, uma água incrível, que melhora o funcionamento dos nossos órgãos, dos nossos sistemas. A palmilha melhora o fluxo sanguíneo na sola dos pés, melhora a circulação, tira inchaço, alivia dor. Chinelos para mulheres, chinelo para homem. Olha aí. Quem não usa sapato fechado, chinelos. As cintas, as bermudas modeladoras. Ajuda bastante nas doenças femininas. Além de ajudar na perda de medidas. Calcinhas e cuecas. Então, pode ajudar na endometriose, cólica, ciclo menstrual, prevenção de câncer de mama. As cuecas, a mesma coisa para os homens. Prevenção de câncer de próstata, testículo. O Bandfear, que ajuda nas dores locais. Né? São pastilhas menorzinhas que você pode colar onde você tem uma dor local. Ajuda bastante. A cinta, tanto para correção de postura, quanto para atividade física. Quem vai fazer uma musculação, quem vai fazer um agachamento, carregar carga, pode usar. Os bonés, que ajudam na melhora da temperatura da cabeça, onde a gente mais perde temperatura no corpo é na cabeça. Melhora o fluxo sanguíneo do nosso cérebro. Tratamento para os bichinhos, as coleiras e as caminhas. Também, os bichinhos também precisam das nossas energias. Eles vivem no mesmo ambiente que a gente, lembra? Lembre disso, tá? Até depressão hoje cachorro tem hoje, pra vocês terem uma ideia. Eles estão no mesmo ambiente que a gente. Eles dependem do mesmo tipo de tratamento que a gente recebe. Dê de presente para os seus bichinhos. Tudo certo? Estão me ouvindo? Perfeito, Carlos. Tá perfeito. Tá todo mundo ouvindo, né? É só nós aqui que estão ligados. Carlos, gratidão mais uma vez, gente. Graças a Deus está gravado aqui, ó, dá para a gente estudar um pouquinho cada vez mais. Carlos, antes de você responder as perguntas, nós podemos escutar alguns depoimentos. Quem daqui, gente, ó, que já faz uso do nosso produto, dá um tchauzinho assim, para as pessoas verem você. Olha aí quanta gente, hein? Então, o nosso negócio é assim, o nosso produto é assim, a gente usa e fala para as pessoas. É o nosso depoimento que acaba levando as pessoas a usarem. É no fio do bigode, como a gente sempre falou. Tem alguém que pode contribuir aí com o depoimento? Se a Cássia tiver aí presente. Cássia, faz tanto tempo que a gente não escuta aquele depoimento do seu menino. Como seria se você contribuísse hoje? E o pessoal tá meio quieto hoje, hein, Carlos? Não estou muito afim de falar, não. Que doido. Ô, Carlos, enquanto alguém se habilita em falar aí, você poderia ir respondendo para nós aqui, olha, no chat tem umas pessoas aqui que pediram olha aqui, qual é o Evilás e a Valéria para o tratamento. E a outra, já vou colocar aqui também para você,
crônica? Vê qual que você quer falar primeiro. Tanto faz. Então, Você manda ver. escolhe. Vamos lá nos tratamentos de tumores malignos. Pergunta da Valéria de Vilásio, é isso? Isso. Está falando de mal de Parkinson, fibromialgia. Tratamento de... ele está perguntando sobre tratamentos, né? Qual é a eficácia da tecnologia? A primeira pergunta foi sobre tumores como que malignos. A tecnologia age no câncer. A Ah, no câncer. Ok. A segunda é aquela lá. Vamos lá. Câncer. Uma doença que assusta todo mundo, né? O câncer é uma desordem do crescimento das células. As células crescem de forma desordenada por vários fatores, mas basicamente por desnutrição. Toda doença é uma desnutrição. Quando a gente fala de desnutrição, não estou falando de desnutrição só de alimento. Eu estou falando da desnutrição celular, de tudo que aquela célula precisa. O câncer acontece porque alguma coisa está em desequilíbrio. O que acontece com o câncer? Alteração do crescimento daquela célula, que vai crescendo e vai tomando outras células, e o crescimento da célula maligna, da é muito maior do que da célula saudável. Ela cresce de forma desordenada, a ponto de ela crescer e se tornar uma massa. Esse tumor pode criar metástase, ou seja, ir para outros lugares. O câncer é um grande exemplo de como o nosso corpo é conectado. Ou seja, um ponto se conecta ao outro. Normalmente, por exemplo, um câncer de pulmão, como metástase, eu tenho câncer ósseo. Um câncer de fígado, normalmente eu tenho um câncer de intestino também junto, ou outras metástases. Eu tenho várias conexões entre os tipos de câncer, né? Eu posso até dar como exemplo agora o prefeito de São Paulo, o Bruno Covas. Ele está fazendo um tratamento de câncer, certo? Ele tem um câncer nos linfos, no sistema linfático, e agora achou uma metástase no fígado. Isso acontece porque há uma conexão do nosso corpo. Quando a gente esperar uma quimioterapia, uma radioterapia, tem algum... esperar a doença se cronificar para eu tentar combater essa célula doente ou esse tumor. O problema é que os tratamentos convencionais não só matam a célula cancerosa, como matam a célula saudável. O meu sistema imune fica extremamente prejudicado. O grande problema do câncer é que a pessoa que está passando por um tratamento, ela se debilita muito. Muitas vezes ela morre pelo próprio tratamento e não pela doença. Eu vou dar um número aqui que assusta as pessoas. Há 20 anos, não se baixa a taxa de mortalidade de câncer no mundo. Há 20 anos, não baixou em nada a taxa de mortalidade do câncer. Como assim? Como assim? Sim, é real isso. O que existe é o aumento da taxa de sobrevida. Antigamente, quem tinha câncer morria em 2 anos, 3 anos, 5 anos. Hoje, a medicina consegue aumentar o tempo de sobrevida. Esse cara fica lutando 10, 15, 20 anos, mas depois ele morre de câncer. Se a doença for encontrada precocemente. Se for tardiamente, a gente sabe o que acontece. E por que isso acontece? Porque o tratamento para câncer não muda nunca. É sempre tratando do problema que já está crônico. Não se trata do corpo da pessoa, se trata do tumor. O que a nossa tecnologia faz? Eu vou pegar... Tuca, pega o manual científico para mim, por favor. No nosso manual técnico-científico, já tem publicado linhas de câncer já com os estudos para vários tipos de câncer. Está publicado no nosso manual científico. Eu vou mostrar para vocês, quem tiver depois pega.
para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui para a gente ver. Página, quem tiver. Página 55, está lá, aumento da defesa imunológica. E na página 76, inibição da proliferação de alguns tipos de células cancerosas. Está publicado aqui, ó, entre eles, tá? Elas já estão publicadas, porque já tiveram tratamentos fantásticos. Vulva, língua, gengiva, pulmão e mama. Nós já temos estudos também publicados, tá? Para outros tipos de câncer. Provavelmente nos próximos livros virão essas publicações também, tá bom? Vamos lá, como é que a gente trata o câncer? Nós, primeiros, aumentamos a capacidade do nosso sistema imune, melhoramos nosso sistema imunológico. Ou seja, o paciente pode passar pelo tratamento convencional, pela rádio, pela químio, mais forte. Ele consegue melhorar sua condição orgânica para passar pelo tratamento. Isso é fundamental. Se o meu corpo está fraco, eu não consigo superar o tratamento. Segundo, ele mantém o meu ambiente biológico alcalino, limpo. Eu tiro o ambiente saudável para o câncer se instalar. O câncer depende de um ambiente ácido para crescer. Por isso, toda vez que eu tenho um paciente de câncer, a gente faz com ele uma dieta cetogênica. O que é isso? Eu corto tudo que for alimento do câncer. Carboidrato, açúcar, porque a célula cancerosa se alimenta de glicose. Quando eu corto o açúcar, eu corto o alimento do câncer. E o açúcar é um alimento ácido no corpo. O refrigerante é ácido. Lembra? pH de Coca-Cola é 2. Quando eu corto o alimento do câncer e faço com que o meu corpo fique alcalino, eu tiro a capacidade do câncer se multiplicar. Ou seja, eu promovo um equilíbrio orgânico para combater aquele tumor. Agora, se meu corpo está forte, se meu sistema imune está forte e meu ambiente biológico está alcalino, o próprio corpo vai conseguir combater. Agora, imagina meu corpo ácido, fraco, meu sistema sem condição de lutar, me alimentando mal, jogando um monte de veneno dos tratamentos convencionais. O que acontece? Normalmente, o câncer vence. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido? Dá um ok para mim, se todo mundo está entendendo o que está sendo dito. Tá bem simples de entender, tá fácil. Então, mais uma vez, o nosso corpo é que combate a doença. O que eu faço é dar condição para que meu corpo combata essa doença. O infravermelho, o FIR, ele consegue, lembra, aumentar a minha imunidade. Uma coisa importante, muito importante, o ímã, o magneto, é um aliado fantástico contra o câncer. Já tem estudos publicados pela China, Coreia do Sul, de que a célula cancerosa não suporta campo magnético alto. Câncer, para tratamento de câncer, com ímã, com magneto. Os caras pegam um campo magnético muito alto e a célula cancerosa morre. Por causa da potência do ímã. O magnético mais ação do FIR e da radiofrequência, eu combato essa célula cancerosa sem combater a minha célula saudável, fortalecendo o meu sistema imunológico. Ok? Fez sentido? Claro que fez sentido. E, Carlos,
Acho que respondeu a Ana também, né? A Ana pergunta assim, se mesmo que o câncer esteja em estágio 4, ela pergunta. 4. Ana, depende, tá? Depende muito. Não dá para a gente saber, cada caso é um caso. Mas o mais rápido possível, quem estiver com câncer em estágio 4, dieta cetogênica já, né? Alimentação equilibrada, corte o açúcar já, corte o alimento do câncer, certo? Mantenha o seu corpo ativo e fé. Vamos para cima, usem o equipamento, que pode ajudar. Tá bom? Carlos, enquanto você bebe uma água aí... Cada caso é um caso. Legal. Enquanto você bebe uma água, cadê? Tem um depoimento aqui para nós. A Cássia pode dar um depoimento enquanto o Carlos aí toma uma água, vai dando uma refrigerada na cabeça aí? Pode ser, Cássia? Cadê a Cássia? A Cássia colocou aqui. Cadê a nossa amiga? Hey, Cássia. Boa noite. Saudade de você. Vai lá, Cássia. Boa noite. Boa noite. Que honra, Zé. Ô, Zé, será que um dia a gente fica igual Megamente? Não, deixa ele. A hora que a gente chegar igual ele já está mais na nossa frente, mas tá bom. Vamos vendendo, vamos fazer nosso... Não, vamos fazer o nosso trabalho e deixa ele aí estudar. Zete, sabe o que eu acho maravilhoso? Mesmo a gente não sabendo explicar tudo dessa forma maravilhosa que o Carlos sabe e faz muito bem, nós temos a experiência, a gente tem a convicção de que o produto funciona. Que a gente vive, a gente passa por essa experiência. Às vezes, você não vai saber explicar como ele age no organismo, mas ele age, porque você passa essa verdade para as pessoas. O meu depoimento principal, né, que foi o motivo pelo que eu comprei há 9 anos atrás, vai fazer 9 anos, o Anthony tinha 3 aninhos, o Anthony fez 12. Gente, meu filho com 3 anos, com 1 ano e meio, ele teve um diagnóstico precoce de autismo. 1 ano e meio é muito cedo, o médico não fechou o diagnóstico, mas ele era uma criança extremamente irritada, ele não dormia, ele tinha crises, ele se batia, ele se mordia, enfim. Até os 3 anos, com 3 aninhos, quando ele começou a usar o produto, ele não falava nada. O Antônio não falava nada com 3 anos de idade. Acho que eu nunca falei isso aqui, né? Por isso que ele fala muito hoje, porque ficou guardado, toda aquela vontade de falar, ficou guardado. Ele não falava, ele não dormia. E quando eu falo que ele não dormia, ele tinha crises. A cada 15, 20 minutos, crises nervosas. Ele se batia na parede, ele chorava, ele gritava, ele rolava, enfim. Era realmente um tormento muito grande. E com isso a gente vai em busca, né? Primeiro, tudo quanto é médico, parte religiosa, porque as pessoas misturam muito, né, transtornos, né, qualquer problema psiquiátrico, psicológico, as pessoas misturam muito com a parte espiritual, e tá tudo certo, se você tem fé, você tem que continuar tendo fé, o Carlos falou, isso é verdade, a gente tem que ter fé em alguma coisa, mas é um mistério que a gente não consegue ver, a gente não entende, mas a gente sabe que é assim. Quando eu comprei o produto, eu fui num evento conhecer, eu comprei o produto pela fé, meu filho tinha 3 anos, e eu já não sabia o que fazer com ele, porque ele já não podia ficar com as pessoas. Vou contar uma coisa aqui, que esses dias a minha mãe estava lembrando, que às vezes as pessoas olham para o Antônio hoje, ele ainda, às vezes, acontece alguma coisa assim, meio absurda, as pessoas, ele é um menino de 12 anos, hoje ele fala, hoje ele se desenvolve, ele é maravilhoso, mas ele não tem um diagnóstico de autismo, né? Ele tem alguns transtornos. Então, a gente conseguiu essa evolução do Antônio, ele passou a dormir. O que eu posso dizer? Ele não sabia em cima do que ele estava dormindo. Ele não sabia, né? Depois que ele começou a dormir, na primeira noite, ele dormiu a noite inteira, só quando ele tinha 3 anos. A partir dali, ele nunca mais tomou antibiótico, porque ele vivia, além de tudo isso, a imunidade dele era muito baixa. Ele tinha muito problema respiratório. O ouvido dele vivia infeccionado. Nunca mais aconteceu. Eu falo nunca mais mesmo aconteceu. A gente nunca mais teve que sair correndo para ir para o hospital por causa disso,
né? E aí ele foi desenvolvendo, ele começou a falar, ele passou a dormir, ele passou a comer melhor, porque ele não comia, ele só bebia líquido, ele não conseguia comer, não parava para mastigar. São coisas que, com o tempo, a gente vai esquecendo, né? E a gente tem que lembrar, às vezes, para poder ajudar as outras pessoas. O Anthony, um dos principais motivos que eu vim embora do Canadá, ele nasceu no Canadá, eu morava lá com ele. Quando eu saía para trabalhar, ele sempre ficava com alguém. E quando eu voltava, aquela pessoa falava assim para mim: olha, eu não posso mais ficar com ele. Todo dia era cinzete. Todo dia que eu pegava ele na casa de alguém, no dia seguinte eu não podia mais deixar ele. Até que chegou o momento que eu ia buscar ele num lugar, ele estava dentro de um cercado, de uma gradezinha mesmo, as outras crianças brincando, e ele dentro de uma grade. Ele tinha 1 ano e pouquinho, né? Então, assim, quando eu falo, gente, quando as pessoas que conhecem o Anthony hoje vê essa criança abençoada, não imagina pelo que a gente passou, sabe? Ele tinha um grau para o médico, para o pediatra, com uma experiência nesse diagnóstico, falar uma criança com 1 ano e meio que ele tem um diagnóstico desse, é muito sério, porque eles não dão esse diagnóstico precoce, porque ele vai mudando, vai evoluindo. E eu tenho total convicção que quando ele começou a dormir em cima dessa cama com 3 anos, eu sei que mudou, eu sei que a evolução dele mudou. Eu não sei se ele tivesse usado isso desde bebê, desde recém-nascido, se a gente teria passado por o que a gente passou. Tenho certeza que não, teria sido mais fácil. Mas eu também não sei dizer se ele nunca tivesse usado isso, se ele teria desenvolvido do jeito que ele desenvolveu. Ele não dormia, ele vivia doente, ele se batia, ele batia em todo mundo, ele não falava. Então, eu tenho total convicção que durante o desenvolvimento dele, ele usando essas terapias que o Carlos explicou maravilhosamente bem, imagina isso na formação de uma criança. Hoje, as pessoas falam de comprar para as pessoas, eu estou vendo aí, a pessoa que tem um problema disso, um problema daquilo, né? Pessoas que têm dores, nós temos que colocar isso para as nossas crianças, para os nossos recém-nascidos. Sabe por quê? Porque essas crianças estão num planeta que está contaminado. Toda casa tem aparelho eletrônico, se você não tem, seu vizinho tem. As nossas crianças hoje estão crescendo doentes. Por que tem tanto problema, tanto transtorno psicológico, gente? Não é só porque a criança fica no celular, não. É porque tem ondas eletromagnéticas em todo quanto é lugar. Isso entra no nosso organismo, na vibração da célula dessas crianças. Então, isso é um apelo até, sabe? Todas as crianças precisam usar esse produto. Precisam para prevenção, para não começar a tomar remédio antidepressivo, para transtorno do para a gente não ter tanta depressão como a gente está tendo hoje em adolescência. Começa a usar antes, não espera acontecer. Eu sou um testemunho de que eu, junto com esse produto, nós mudamos a vida do meu filho. Hoje ele ainda faz tratamento? Faz. Ele tem transtorno de desenvolvimento? Tem. Mas ele tem uma vida normal, com acompanhamento, coisa que nenhum médico falava, que nem ia falar, falavam para mim, ele não vai ler, ele não vai falar, ele não vai fazer nada. Quem conhece o Anthony sabe do que eu estou falando. Pelo contrário, ele tem que segurar ele porque ele quer voar demais. Leve isso para todo mundo. Beijo no coração. Cássia, meu Deus. Gente, para quem não conhece a Cássia, e olha só, nós estamos em 73 pessoas, com certeza tem gente que ainda não conhecia a Cássia. A Cássia mora em São Paulo, né, Cássia? É isso, gente? Cássia, tá certo? São Paulo, olha, tá aí, né, à disposição para vocês que estão indo pela primeira vez. De repente, você quiser fazer mais perguntas para a Cássia, conversa com a pessoa que te convidou, que com certeza ela vai atender esse seu pedido, porque, olha, depois do que você ouviu aí, é incrível, né? E, olha, eu sou testemunha de tudo isso, hein? Eu vi acontecer isso. E é incrível. Que menino adorável hoje, gente. Uma criança mais do que, meu Deus, sociável, mais do que sociável, é linda. Dançarino, né, Zé? Meu Deus! Dançarino, né? Dança como ninguém, gente. Há um mês atrás estávamos reunidos. Vê esse menino, a alegria dele, a forma dele, a coordenação motora dele é inacreditável. Uau, gratidão, hein, Cássia? Gratidão mesmo. E aí, vamos de novo para o nosso Megamente aí. Olha aí, gente, quem entrou recebeu esse presente. Uau, Cássia, 73 pessoas, hein, gente? Olha só, se com uma pessoa usando esse produto a gente já vê um resultado maravilhoso. Imagina se 73 trazendo mais 73 semana que vem, hein?
Eu sinto uma obrigação no fundo do meu coração. Quando eu entro numa casa hoje que eu vejo uma criança especial, com autismo, que para mim é muito forte, porque eu passo por isso, eu não consigo sair de lá sem deixar um produto. Não importa como vai fazer, não importa, porque eu já vi acontecer, eu vi acontecer com meu filho, mas eu já vi crianças de 3, 4 anos que não para, criança que fica se mordendo, girando, ó, tô arrepiada. Eu entrei dentro da casa da pessoa, a pessoa não me conhecia, a empregada dela que me conhecia pediu para eu ir lá, eu cheguei lá e o menino virando, não parava. Falei, você me dá licença? Peguei a nossa maquete, coloquei na sala, ela falou assim, mas o que você vai fazer? Você me dá licença? Fui lá, peguei ele, Deus abençoou também, peguei ele no colo, coloquei ele na maquete, ele parou e ficou me olhando assim e relaxou, aquela criança relaxou, tá? A partir daquele momento, a mãe dele olhou para minha cara, eu falei assim, olha, eu vou te explicar tudo o que tem aqui, mas eu só se prepara porque você vai comprar. Você vai comprar, porque seu filho precisa. E ela comprou um colchão para ele e ele passou a dormir todas as noites. Esse menino não dormia. Eu tenho o contato dela, depois de lá a sogra já comprou, mas ele passou a dormir. Então, assim, se torna uma missão mesmo. Tinha que compartilhar, porque às vezes pode ajudar alguém. Cássia, eu vou aproveitar aqui em público e pedir, se você aceita esse pedido, olha, atende esse pedido. Se você pudesse fazer um vídeo do jeito que você falou, disso que você falou, e deixar separadinho para nós. Hoje está sendo gravado aqui, mas eu não tenho clareza se dá para cortar e fazer só um, né? Mas se você pudesse fazer isso para nós, para a gente poder presentear essas pessoas que estão aqui hoje, olha, participando com a gente, que tal? O que vocês acham, gente? Alguém quer esse presente? Manda aí no chat aí, quem quer esse presente, levanta a mãozinha assim, ó. E aí, você que levantar, fazer um joinha, nós vamos fazer uma promoção que eu conversei com o Code, aí, para quem ficar até o finalzinho, nós vamos terminar aí mais uns minutinhos só falta responder 2 perguntas, mas aí, quem quer o vídeo da Cássia tem que mandar um joinha ali um sim ali no chat, senão nós não vamos convencer ela, tá? Se tiver aí mais de 10 sim, a Cássia faz. Se não, Cássia, deixa, né? Tem gente que está colocando a mãozinha. Mas coloca lá no chat para nós ver o sim. Gratidão. Gente, vamos lá? E para nós terminarmos aqui, já passamos do horário, mas não dá para a gente, vamos respeitar as pessoas, né? Vamos atender o pedido dessas pessoas que fizeram essas perguntas aqui. O Evilás ainda continuou com mais uma pergunta. O que as tecnologias podem fazer por pacientes com mal de Parkinson, Alzheimer, fibromialgia e artrite? Megamente, cadê você? Gente, vamos lá. Se a gente ficar falando de cada uma das doenças, a gente vai se prolongar demais. Vamos ficar aqui 1 hora falando de cada doença. E o nosso papel não é falar de doença, né? Nosso papel é falar de saúde. Então, lembre-se, para cada cliente, cada pessoa que perguntarem como esse produto pode ajudar, ele pode ajudar equilibrando o nosso organismo, fazendo com que o nosso próprio organismo combata a doença. Essa é a resposta mais simples. Não adianta a gente ficar falando, dando aula sobre doença. Você vai chegar na casa do cliente e aí vai se enrolar. Entende? Então, não adianta. Como diz bem a Cássia, quem tem a doença conhece a doença. E aí vão vir as questões mais técnicas e a gente vai saber responder. Então, vamos falar o simples. O produto melhora o nosso organismo. E o nosso organismo, por estar desequilibrado, permitiu a entrada daquela doença. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou dar apenas um exemplo. O Alzheimer, todo paciente de Alzheimer, ele produz uma proteína chamada beta-amiloide. Está dentro da cabeça, do cérebro, certo? Todos nós produzimos beta-amiloide, todos nós produzimos, mas o paciente de Alzheimer produz em excesso. Essa proteína, ela começa a endurecer, porque ela não consegue escoar do cérebro. E em que momento que essa proteína escoa do cérebro? No momento do sono reparador. Só quando a gente atinge o sono profundo é que essa proteína é escoada do cérebro. Mas como ela é produzida em excesso pelo paciente de Alzheimer, e ela endurece, ela entope o caninho que ela vai escoar.
porque aquele paciente não dorme bem. Se eu fizer esse paciente dormir profundamente, eu consigo reduzir a produção e aumentar o escoamento dessa proteína. Então, indiretamente, não falando de Alzheimer, mas falando de reequilíbrio orgânico, eu mostro como eu reduzo o problema da doença. Foi um exemplo para vocês entenderem. Aqui não está se falando de tratamento de Alzheimer, está se falando de equilíbrio de sono. Como eu equilibro meu sono e faço aquele paciente dormir profundamente, eu reduzo a quantidade de proteína e melhoro o escoamento. Por consequência do equilíbrio orgânico, eu trato o paciente de Alzheimer. Entenderam o caminho? Então, toda vez que eu falo de produto, quando eu falo de saúde, eu falo do benefício para o meu organismo e não no combate da doença. Quem combate doença é remédio, gente. Nós não vendemos remédio. Nós estamos na mão contrária do medicamento. Tá? Nós não temos efeito adverso, nós não temos reação adversa, efeito colateral, nós não temos nada disso. Vou dar um outro exemplo simples para a gente finalizar. Vamos falar de Covid, porque tem tudo a ver com a gente. A Covid é uma doença inflamatória. Ela não é uma doença respiratória, é uma doença inflamatória. Certo? Uma doença vascular. Ela cria trombos nos pulmões, inflama os alvéolos do pulmão, enche de sangue. Por isso que o paciente não consegue respirar. Quais são os maiores benefícios do FIR que o próprio Dr. Toshio Komuro no vídeo fala? Melhora da circulação sanguínea. O FIR desinflama os vasos. Ele diminui a inflamação dos vasos. Ou seja, quem usa o nosso produto está protegido do Covid. Pelo menos para seguir para uma fase inflamatória. Entende? Eu não estou falando que trata a Covid, porque nós estamos falando de vírus. Eu estou falando que ele trata o organismo e não deixa o vaso inflamar. Se eu não tenho fase inflamatória, se eu não tenho liberação de citocina, acabou. A doença vem, mas o meu corpo está forte. São exemplos para a gente entender o mecanismo de ação do nosso produto. Entenderam, gente? Essa aí matou a pau, hein? Essa foi maravilhosa, gratidão mesmo. Gente, olha aí que resposta simples para a gente mandar para as pessoas hoje. Afinal, é o mundo que está precisando, né? O mundo. Quem não é aqui só... usa o aparelho? Quem aqui usa o nosso aparelho? Todo mundo que usa um aparelho ou qualquer produto da Nippon Flex tem que entender que todo tratamento precoce é melhor, inclusive da Covid. Cuidado com o que vocês escutam. Ok? Tratamento precoce. Sempre. Toda doença se trata no início. Carlos! Espere piorar. Beijo. Essa é a minha parte. Posso deixar uma reflexão? Posso deixar mais uma reflexão aqui? Ninguém precisa levantar a mão aqui, não. Mas para você pensar. Todo mundo que usa. Os seus filhos já usam? Os meus, sim. A minha também. A visita que vier aqui em casa também dorme. O cachorro meu também dorme. Meu cachorro dorme na caminha dele. Os 4, Cássia, os 4. Eu acho. Olha, isso aí, gente. Olha o Giba que não dorme, que às vezes a Rosa manda ele dormir no sofá. Gente, uau! Deus do nosso horário. E aqui o Alexandre de Jesus está falando. E seus pais já usam? Muito bem meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, meus cunhados, minhas cunhadas, todos usam. Minha sogra. Puta, minha sogra, meu. Eu vim com a minha sogra. Que lindo. Gente, olha, eu acho que essa questão, a forma com que o Carlos falou, já respondeu o Edivaldo também, que falou que roncava muito, fazia apneia, e com o uso do ARS, o travesseiro melhorou. Muito ronco e não faço mais apneia, uau! E como a tecnologia pode ter contribuído? Então, o Carlos já respondeu sobre isso também, né? Pessoal, ali nós já encerramos as perguntas. Ficaram 2 perguntas e eu peço, por gentileza, vocês que fizeram essas 2 últimas aí, que deu para entender, né? Já dentro do que o Carlos perguntou, sou uma pessoa transplantada renal, como essa tecnologia pode ajudar na função renal? E ajudaria em problema hormonal e acne crônica.
Bom, nós estamos em 21 e 24. Será que dá, Carlos, para você ainda dar uma falinha aí rápida em cima disso? Vamos lá, de novo. Vamos Ó. deixar Manual, nós, pessoas. atenção, leia o manual científico. Olha aí, Olha Catinho, lá. para você e para Página 74. 74. 74. Quem tiver manual científico. Tá na mão. Significante melhora do fluxo sanguíneo em indivíduos em hemodiálise. Pronto, Função renal. está O respondido. rim, ele serve para filtrar o nosso sangue. Por uma falha qualquer, aí vai depender de cada caso, isso não acontece. Então, se formam cálculos renais ou diminui-se a função renal. Como a gente consegue melhorar isso? Da mesma forma. Se eu diminuo, se eu tiro a inflamação daquele órgão, se eu melhoro as células que produzem as paredes do rim, se eu funciono, as células renais, se eu consigo melhorar o funcionamento daquele órgão, todo o processo será restabelecido. Os cálculos renais, por exemplo, acontecem porque tem muita sujeira no sangue. O excesso da filtragem do sangue vira água, é onde a gente vai para a urina. Então, a sujeira se dissolve na água e é eliminado pela urina. Quando tem muita sujeira, muito nitrito, ele vira aquelas pedrinhas, né? E tem um tecido no rim chamado néfrons, que são aquelas pelezinhas, que onde a pedrinha passa e rasga tudo, que dói demais. Quem tem cálculo renal sabe disso, quem já teve. A pedrinha machuca os néfrons. Então, a gente consegue... O FIR quebra a água. Lembra da apresentação? O FIR quebra as moléculas da água, ajuda a quebrar os nitritos. Ou seja, diminui as pedrinhas dos cálculos renais. Eu atendi um neurologista lá da Unifesp que tinha só um rim funcionando. Um rim só funcionando. Ele produzia mais pedra do que não sei o quê. Desde que ele usou o produto, em 3 meses depois que ele usou o produto, ele nunca mais produziu cálculo renal. O rim dele voltou a funcionar 100% e ele deu a dica, ele falou, Carlos, além de toda a tecnologia, fala para os teus pacientes utilizarem a massagem bem forte, bem em cima do rim, porque a vibração da massagem melhora o funcionamento renal e faz com que o cálculo renal desça e saia pela uretra. Então, uma dica de um neurologista lá da Unifesp, tá? A massagem também ajuda na função renal. Meu Deus. Transplantados. Qual o problema do transplante? Primeira, se o organismo vai aceitar aquele novo órgão. Certo? Então, o transplantado, a primeira coisa que precisa é uma aceitação desse novo órgão. Se eu consigo equilibrar isso, melhorar esse organismo, eu vou ter uma aceitação melhor desse órgão transplantado. E depois, fazer com que esse órgão tenha um funcionamento adequado. Então, a melhor orgânica do meu corpo vai fazer com que esse órgão possa funcionar corretamente. Tome muita água, muita água. Faça o cálculo aí, ó. Cada um pega essa calculadora, 50 ml por quilo corporal. Veja o peso de cada um, faz um cálculozinho de 50 ml por quilo corporal. Essa é a quantidade de água que você tem que tomar por dia. Entendeu? Vê se vocês estão tomando essa quantidade de água. Uau! Carlos, como a gente atendeu a Catiúcia, fala aí rapidinho, então, que a Ana pediu. Ajudaria em problema hormonal e acne crônica? Vamos lá, vamos começar pela acne. A acne é o mesmo processo, tá? A acne é uma sujeirinha que está sendo eliminada pela pele. Ou seja, eu tenho ou uma quantidade de gordura, né? De glândula sebácea aí produzindo essa gordurinha e a pele respondendo que ela está inflamada. A acne nada mais é do que a inflamação. Está sendo eliminada através dessas acnes, dos cravos, das espinhas, dos furuncos, etc. Ou seja, eu preciso limpar o meu corpo de dentro para fora. Eu preciso ingerir uma quantidade de água maior para limpar o meu organismo,
melhorar minha alimentação, né? Parar de comer alimentos gordurosos, alimentos ácidos, carne vermelha, não muito, diminuir um pouquinho a carne vermelha, tá? Chocolates, que é gorduroso, né? Gorduroso, e tomar bastante água. Como eu quebro as macromoléculas da água, eu vou fazer com que isso também melhore, tá? Ajuda também. Parte hormonal. Os hormônios são produzidos pelo nosso corpo, em algumas glândulas. Então, a gente consegue também reequilibrar a produção de hormônios através dessas tecnologias. Né? Então, eu não sei qual é o problema hormonal que a pessoa tem, mas a gente consegue reequilibrar. Vou dar um exemplo. Como a gente está falando de sono, vamos falar de melatonina. A melatonina é um hormôniozinho que é liberado pela glândula pituitária. Quando eu tenho um problema de sono, desculpa, pelo hipotálamo, perdão. A melatonina é liberada pelo hipotálamo. O que acontece? Toda vez que eu fico escuro, toda vez que tem essa diferença entre dia e noite, toda vez que escurece, o meu hipotálamo começa a liberar melatonina com esse hormôniozinho. Significa que está na hora de eu começar a dormir, começar a relaxar. Por uma falha dessa glândula, essa melatonina para ou diminui a produção. Ou por um problema nosso. Então, dormir com celular, onde tem luz, dormir com televisão no quarto, dormir com luz acesa, diminui a produção de melatonina. Aí, o que eu faço? Eu vou lá e o médico me dá a melatonina para tomar. Toma melatonina, como se fosse a solução dos problemas. Aí a pessoa descobre que a insônia dela piora ainda mais. Por quê? Porque toda vez que eu tomo um hormônio exógeno, ou seja, de fora do meu corpo, eu paro de produzir o hormônio que eu deveria produzir. A glândula diz o seguinte, eu estou recebendo uma quantidade de hormônio por fora, por que eu vou produzir? Então, ela para a produção natural, porque eu estou recebendo esse hormônio de fora. Só que tomar melatonina não é para qualquer tipo de insônia. Aquelas pessoas, por exemplo, que acordam à noite e não voltam a dormir mais, quem toma melatonina aí que não dorme mais mesmo. Então, não tome melatonina. O próprio aparelho, o nosso produto, equilibra a produção de melatonina. Isso também já está publicado. Por isso, a gente tem uma melhora de qualidade de sono apresentada pelo Dr. Laí Ribeiro. Qual a diferença do nosso produto para um colchão convencional? Colchão convencional não produz melatonina pelo hipotálamo. O nosso produto aumenta a produção de melatonina. Pronto. De forma natural. Só que sem que eu tenha que tomar de fora o hormônio. Ele vai ser produzido pelo meu corpo. Certo? Carlos, isso é inédito. Você nunca falou disso aqui para nós, hein? Nunca ninguém me perguntou. Nossa, Ana! Gratidão, Ana! Olha, gente, vocês estão entendendo por que as perguntas de vocês é importante? Olha só, nosso horário é para terminar às 9h10, mas é muita produtividade, é muita coisa importante. E, né, eu não sei se é sexta-feira que vem, nas outras sextas-feiras, a gente pode ter o Carlos aqui de novo. Então, o que eu peço para vocês? Todos vocês que estão aqui, a Cássia lembrou muito bem hoje cedo, faça as perguntas antecipadas para o seu líder, de repente, para a gente passar para o Carlos, para que ele molde dentro do horário e consiga dar essa preciosidade para nós. Olha o presente que, através das perguntas aqui da Catiúcia, da Ana, né? E dos outros também que fizeram. Olha o que material a gente tem na mão hoje sobre isso. E agora eu quero fazer um desafio com vocês. Eu conversei aqui com o Code, ó. Se a gente... É o seguinte... Semana que vem, na sexta-feira, a gente quer explodir esse negócio aqui, ó. A gente quer passar de 100 links. Quem topa o desafio? É o seguinte, o desafio é o seguinte, se a gente ultrapassar 100 links, ou seja, 101 links, nós vamos fazer o seguinte, esse vídeo do Carlos, eu acho que ele não vai se importar, né? A gente vai passar, se ele der um sim aqui agora também, vamos pedir aqui na frente, a gente passaria esse vídeo aqui para todos vocês que estão aqui, para o líder, né? A pessoa repassar e você ter essa preciosidade na mão. Mas nós precisamos trabalhar aí sem links, né? Também, né, gente? É uma forma também
de agradecer. Eu sei que essas pessoas que entraram aqui hoje era para escutar o Carlos realmente, né? Nosso professor. E então, olha aí, quem topa esse desafio, hein? Coloca aí no chat, escreve aí, sim, eu. E aí, se a gente topasse semana que vem, tiver 100 links, Code, a gente, né? Aí tá na mão do Code aí passar esse vídeo para vocês, se vocês quiserem, é claro, escolher. E aí? Sim? Não estou vendo nenhum sim aí. Esquece que eu falei, não adiantou, não. Ah, estão botando as mãozinhas ali, né? É mais rápido? Então, eu já estou vendo aqui um monte de mãozinha. Aí, Coach. Uau! Gente, vamos terminar. Eu quero convidar esse brilhante, está brilhando aqui na nossa tela, o nosso amado Márcio Sorriso. Márcio, manda um final, finaliza aí do jeito que achar melhor, porque hoje é só gratidão. Que, olha, para mim foi a melhor palestra que eu já vi dentro da Nippon Flex. Que coisa mais linda, que riqueza. Gratidão mesmo. Beth, meu Deus do céu, que coisa hoje, hein, Beth? É com Carlos, como sempre, né? À toa que ele é o nosso megamente. Cássia, minha esposa, você vê sair do Antônio aí, a gente sabe que é tudo verdade, eu sei que isso que vai acontecer. Se as pessoas entender que o nosso produto cuida da saúde, da prevenção, tá lindo. Parabéns, Carlos, parabéns, Code, parabéns, Elisete, parabéns a todos que estavam aqui presentes hoje. E assim, ó, fala com quem te convidado, fala com quem te convidou. Eu preciso sentir essa tecnologia. Não basta só ouvir, você tem que sentir. Peça para quem te convidou levar a nossa maquete, na sua residência, e você vai sentir, aí você vai entender tudo isso que foi falado aqui hoje, tá bom? Ó, segunda-feira teremos o nosso treinamento com o nosso presidente a partir das 10 horas da manhã até meio-dia, e na segunda-feira também, a partir das 20 horas, teremos nosso encontro com nossos presidentes. Então, se você hoje gostou, mas ainda não sentiu no coração, namore mais um pouquinho. Participe de novo na segunda-feira, tá bom? Ó, muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. E, Pode. Obrigado. Oi. Só finalizar uma coisinha aqui. Quero agradecer. Todo mundo que está mandando mensagem aqui, agradecer aí pelo carinho. Eu faço isso há 30 anos, essa é a minha vida com saúde há 30 anos. É o que eu gosto de fazer, gente. Esse é o meu trabalho. Então, é um prazer poder ajudar. Espero que eu possa ajudar aí todo mundo. Sempre que me convidarem, eu vou estar aqui. É o meu trabalho. São 7 anos que eu me dedico à Nippon Flex. E é o que eu gosto de fazer. Quem me conhece, quem tem contato comigo, sabe disso. Todos os dias eu estou lendo, estudando um pouquinho, porque eu realmente sou apaixonado por essa tecnologia, por esse produto, tá? E eu acho Parabéns, Carlos. Parabéns por mais essa aula de hoje, hein? Parabéns. Tamo junto. Carlos, esse negócio... Olha, tchau, gente. Coisa mais... Gente, olha o que ele falou aqui, esse negócio do câncer aqui, de vulva, língua, gengiva, pulmão e mama. Nem eu também não tinha lido essa página aqui. Caraca, Carlos! Tem muito mais fora desse manual científico. Uau, gente! Gratidão! Tchau, gente. Tchau, Giba. Tchau, gente. Carlos. Tchau. Obrigado, Terezinha. Obrigado, pessoal. Leandro, boa noite. Obrigado, Bené. Valeu, Pode. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado você, Tudo de bom para vocês. Rosalvo. Obrigado, Rosalvo. Boa noite. Então, gratidão, gente. Ligo para vocês. Depois eu ligo para vocês, tá bom? Tchau. Boa noite. Rosalvo, Orlando, Terezinha. Tudo de bom. Boa noite, Fui. Aurélio, Vilásio, a todos. Até mais. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, Tchau, Bené. gente.